Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa decisão da justiça que, olha, pode significar um reembolso bem considerável para milhões de lares. É isso mesmo. Uma verdadeira bolada pode estar esperando por muitos consumidores e nós vamos entender direitinho como isso tudo funciona. Então vamos lá. A gente pode começar com uma pergunta bem simples sobre aquele papel que todo mundo recebe em casa todo mês. A pergunta é: será que tem dinheiro escondido nas contas de luz antigas? Olha, para quem pagou conta de luz nos últimos 10 anos, a resposta para essa pergunta pode ser muito, mas muito interessante. Olha só, o pulo do gato tá bem aqui nessas letrinhas miúdas da fatura. Por anos, impostos como o ICMS, o PIS e a COFINS foram incluídos na conta de um jeito, digamos, incorreto. Eles eram repassados diretamente para o consumidor, mas, felizmente, essa história mudou. Bom, vamos falar sobre a decisão final da Justiça. Então, o que exatamente mudou? Foi uma decisão, gente, histórica. Veio lá do Supremo Tribunal Federal, o STF, a mais alta corte do nosso país. Então, o que o STF decidiu foi que é ilegal as empresas de energia repassarem certos custos de impostos para os consumidores. Em outras palavras, o tribunal bateu o martelo. A responsabilidade de pagar esses impostos específicos é das distribuidoras de energia, não do cliente final. Basicamente, as empresas estavam repassando um custo que era delas, simples assim. E a lógica por trás disso é muito clara, né? O resumo da decisão diz tudo. O consumidor paga pelo que consome de energia. Ponto. Não pelo imposto que o Estado cobra da empresa. Ou seja, uma coisa é o custo da energia, outra, bem diferente, são os impostos operacionais da distribuidora. E o STF separou isso de vez. E aqui vem um detalhe importantíssimo. Essa decisão já teve o que a gente chama de trânsito em julgado. E o que isso quer dizer? Bom, em bom português, significa que a decisão é final. Não cabe mais recurso, não tem mais choro, está cravado na pedra, é definitivo. Agora, as empresas de energia simplesmente têm que cumprir. Certo. Agora vamos para a parte que realmente interessa. Uma restituição de 10 anos. É isso mesmo, vamos ver o impacto financeiro disso tudo e como essa decisão se transforma numa oportunidade em tanto. E aqui tem um ponto que, olha, gera muita dúvida. A pergunta é: até quando dá para pedir essa restituição? É comum pensar que o prazo é de 5 anos, mas atenção, não é. A decisão do STF foi clara, estabelecendo um período de 10 anos para a restituição. Isso mesmo, 10 anos. Não são 5, são 10. A decisão cobre todas as cobranças indevidas de impostos que foram pagas nas contas de luz durante a última década. É muito tempo. E para a gente ter uma ideia melhor da escala disso, olha só esse número. Isso é o valor do ICMS em uma única fatura de energia. Mais de R$ 340. E lembrando, esse é um valor que quem deveria ter pago era a empresa, não o consumidor. Agora, vamos fazer uma conta rápida. Quanto que um valor desses representa ao longo de 120 contas mensais? Pois é, se a gente multiplicar um valor como esse pelos 10 anos, isso pode se transformar numa verdadeira bolada. É um ganho financeiro que não estava no radar e que pode ser bem significativo. Ok, agora que ficou claro que existe o direito a essa grana de volta, vamos ver os passos para a restituição. A pergunta de $1 milhão é: como na prática se pede esse dinheiro? O processo todo pode ser dividido em 3 passos bem claros. O primeiro é o trabalho de casa, juntar as contas. É preciso reunir todas as contas de luz dos últimos 10 anos. E se elas não estiverem guardadas, tudo bem, dá para solicitar para a própria empresa de energia. Depois, o segundo passo é calcular o valor exato a ser restituído. O ideal aqui é ter a ajuda de um profissional, como um contador. E por último, o terceiro passo. Com tudo na mão, é hora de entrar com ação judicial para pedir o dinheiro de volta. E aqui, atenção a uns detalhes que são cruciais para o sucesso da ação. Primeiro, o processo tem que ser aberto contra a empresa de energia privada, aquela que manda a conta todo mês, como a Neo Energia, a Enel, a Light. E um ponto muito importante: a ação não é contra o governo ou a fazenda pública. O alvo é a empresa. E por fim, o processo todo corre na Justiça Estadual Comum. E agora, um ponto final que é talvez um dos mais importantes: o tempo está correndo. É fundamental entender que essa oportunidade não dura para sempre. Existe um prazo. É que o direito de pedir a restituição de 10 anos não começa a contar de agora. Ele conta a partir da data de pagamento de cada fatura. O que isso quer dizer na prática? Que a janela para pedir o reembolso de uma conta paga há 10 anos e 1 mês, por exemplo,
Já era, esse direito se foi. O prazo é contado mês a mês, fatura por fatura. Olha só como a prescrição funciona. A cada mês que passa, o direito de pedir de volta o valor de uma conta que foi paga há exatos 10 anos simplesmente desaparece. É perdido para sempre. Por isso, agir rápido é fundamental para literalmente não deixar dinheiro na mesa. Então, no fim das contas, essa decisão transforma uma papelada antiga, esquecida na gaveta, em uma chance real de recuperação financeira. Aqueles documentos que antes eram só comprovantes de pagamento podem agora valer um bom dinheiro de volta. E isso nos deixa com a pergunta final. Será que não é hora de dar uma olhada naquelas pastas antigas? Quanto dinheiro esquecido pode ter ali dentro? Siga o canal, ative o sininho e curta esse vídeo para você não perder mais nada. Assim, o algoritmo do YouTube vai entender que esse tipo de conteúdo é altamente relevante para você.